Irmãos, olha, eu, eu quero falar com vocês uma coisa tão preciosa, tão preciosa, tão preciosa, que às vezes a gente assim não tem a compreensão exata e, consequentemente, a gente não dá o valor que tem. A Bíblia nos fala assim, que um homem, ele viu um terreno, e nesse terreno ele cavou e ele encontrou uma pedra de grande valor. Ele não pegou a pedra e correu se esconder com ela, roubando a pedra do terreno. Ele deixou a pedra lá. O que ele fez? Ele foi e vendeu a propriedade que ele tinha, e com o dinheiro recebido, ele vai e comprou aquele campo que a pedra, essa pedra preciosa, se encontrava. Existe uma palavrinha tão pequena, tão pequena, tão pequena, mas ela tem uma abrangência tão grande, tão grande, tão grande, tão grande. A palavra é fé. Fé. E a gente vê na Bíblia Sagrada muitas pessoas no Novo Testamento que não tinham fé, e que, posterior à ressurreição de Cristo, essas pessoas se converteram. E para se converter, há um movimento, uma ação da fé no nosso coração. Há uma ação da fé no nosso coração. Mas a Bíblia também relata que muitas pessoas que tinham fé, perderam na trajetória, na caminhada. E a gente poderia pensar assim, bom, mas essas pessoas eram pessoas assim que estavam distante de alguns mestres, de algum orientador, daquele que as direcionava dentro dos princípios da palavra de Deus. Não, teve muitos amigos do apóstolo São Paulo, pessoas que andaram com ele, que caminharam com ele, e que na trajetória perderam a fé. Então quer dizer que a fé a gente pode perder? Podemos perder. A fé nós podemos também, ela pode ser roubada? Ela pode ser roubada também. Ora, ninguém vai roubar coisa que não tenha valor. Ninguém. Ninguém vai se incomodar em absoluto com coisa que não significa absolutamente nada. Ninguém vai. Mas quando há algo precioso, então se contrata até empresas de segurança para tomar conta, porque ali tem algo precioso, ali tem algo importante. Judas, que foi meio-irmão de nosso Senhor Jesus Cristo, e esse Judas, que era filho de José, não era filho de Maria, era filho de José no seu primeiro casamento, porque ele se tornou viúvo, José. Posteriormente, então, ele casou com Maria. E nos parece que o casamento dele com Maria não durou muito tempo, que ele logo veio a falecer, porque a Bíblia não fala, só dentro do nascimento de Jesus que fala a respeito dele. Se encerra o assunto, não se fala mais de José, não se fala mais dele, não toca mais no assunto, ninguém mais toca no assunto, nem os apóstolos que escreveram posteriormente, nenhum deles. Não houve inspiração do Espírito Santo para falar sobre isso. Então, tem vários nomes de meios irmãos de Jesus que estão descritos nos evangelhos. Tem o nome lá. E um deles é Tiago, outro é Judas, né? Tem Marias que são irmãs também dele. Agora, irmãos, olha uma coisa, Judas não era convertido, ele não era convertido. Tiago, irmão do Senhor, também não era convertido, mas eles vieram a se converter posteriormente, após a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Vieram a reconhecer Jesus Cristo como Salvador,
o próprio apóstolo São Paulo diz que quando Jesus ressuscitou, apareceu a seus irmãos ou meio-irmãos, né? E esses se converteram ao Senhor, porque a própria Bíblia fala que os irmãos dele não acreditavam nele, mas que posteriormente então vieram a acreditar. E você sabe, irmão, que para nós sermos salvos, nós precisamos de algo. Ninguém pode dizer assim, eu sou salvo porque eu sou salvo. Mas por que você é salvo? O apóstolo São Paulo, ele fala, pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, não vem de nenhum de nós. A fé de salvação não surge do nada no nosso coração. A fé da salvação, ela vem de algo permanentemente desde a eternidade, que é a palavra de Deus. Lembrando que a palavra do Senhor é aquilo que Ele anuncia, aquilo que Ele transmite. E a palavra, como diz o apóstolo São João, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne. Então o Verbo é uma palavra em atitude, em ação. Aí, o que nós vemos então? Nós vemos que nosso Senhor Jesus Cristo, Ele vem ao mundo e Ele traz uma palavra da eternidade, e essa palavra da eternidade tem o poder e a capacidade de trazer a salvação em nosso coração, por meio da fé, porque essa palavra é que produz a fé de salvação, fé para a salvação. Agora, irmão, se a nossa fé, ou se a fé que nós recebemos, conforme o apóstolo São Paulo fala no capítulo 10, versículo 17 de Romanos, que a fé no nosso coração, ela vem de nós ouvirmos, quer dizer, um ato contínuo. Ouvirmos a palavra. Ouvirmos a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela vem dos céus, ela é eterna. E essa palavra, quando nós começamos a ouvi-la, nós não estamos ouvindo coisas terrenas, nós estamos ouvindo coisas do céu, porque a salvação não é terrena. Se fosse, qualquer homem poderia alcançá-la, mas a salvação, ela é do céu, e ela é trazida pelo Criador de todas as coisas, e esse Criador de todas as coisas veio manifestá-la aos homens, produzindo no coração dos homens que a ouvem fé. E, consequentemente, a produção da fé gera algo, porque a fé, ela vai ser direcionada na palavra que se ouviu, e a palavra que se ouviu é a que promete a salvação para nós, se nós aceitá-la. E o Verbo vivo, a palavra em ação, que é nosso Senhor Jesus Cristo, que a trouxe e a deu aos homens para que os homens aplicassem na sua vida e para que esses mesmos homens transmitissem aos outros homens, conforme o apóstolo São Paulo diz para Timóteo, para ele transmitir a outros homens a palavra da salvação, conforme está escrito na palavra de Deus, que nós como igreja, nós temos uma ordem dada pelo Senhor Jesus Cristo, de nós transmitirmos a palavra de Deus a toda criatura. Toda criatura. Agora, irmão, o que você recebeu, o que nós recebemos quando nós ouvimos a palavra e aceitamos a Cristo como Salvador, é algo tremendo, é algo glorioso, é algo por demais precioso. E é algo que nós devemos, através disso, nos mantermos em pé.
Porque se não fosse preciosa, não haveria recomendações na Bíblia, na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, de nós nos mantermos na presença do Senhor. Aquele que está em pé, olhe para que não caia. Fique esperto, que o diabo, vosso adversário, está ao seu redor, bramando como um leão, pronto para poder tragá-lo. O semeador saiu a semear a semente, uma semente caiu na beira da estrada, e vieram as aves dos céus e comeram. Aí o Senhor dá a interpretação: a semente é a palavra de Deus. Quando ela não cai exatamente no centro do coração, fica do lado, fica fácil. As aves dos céus, Jesus Cristo disse, são demônios que vêm e comem a semente, roubam a semente. Consequentemente, roubando a fé do teu coração, você perde a salvação. Você não está mais em pé, você caiu da graça, você caiu da fé. Você perdeu a salvação porque aquilo que te sustentava era a palavra, era a fé na palavra. E uma vez a fé é roubada, ainda que você conheça a palavra, mas ela não tem mais ação na tua vida porque ela age através da fé. Abra a tua Bíblia comigo em Judas. Judas lá é antes de Apocalipse, a última carta. Esse escritor, Judas, capítulo, versículo de número 3, a parte B do versículo, a parte C do versículo, diz assim. Eu vou ler todo ele, mas eu vou dar ênfase na onde eu quero estabelecer a mensagem. Amados, está escrito, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhassem pela fé, de uma vez por todas confiada aos santos. Vou ler o que vai nos interessar aqui, Amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhassem pela fé, de uma vez por todas confiada ao santo. Então ele inicia dizendo assim, eu queria compartilhar com vocês a salvação, falar sobre salvação, mas eu senti maior necessidade de dizer a vocês o seguinte, que vocês batalhem pela fé. Batalhem pela fé. E sabe, irmão, todos os dias a gente batalha pela fé, todos os dias, porque tudo... Disseram que a gente tem que comer uma cebola antes, né, para ficar com a... Então, ele diz o seguinte, amado, que nós devemos batalhar pela fé. Olha, todos os dias você batalha pela fé. Por quê? Porque todos os dias tem alguém interessado em roubar a fé do teu coração. Porque roubando a fé do teu coração é a única coisa que te mantém com preciosidade. Aquele campo que você encontrou, aquela joia preciosa, né? Essa joia preciosa, irmão, o campo é o reino de Deus, essa joia preciosa é a salvação. O campo que você vendeu é sua própria vida. Aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo, deixa o teu campo de lado. Pegue essa coisa preciosa que você encontrou dentro do reino de Deus, que é a salvação, e guarde-a no teu coração, guarde-a na tua vida,
proteja. Judas está dizendo, por que ele está falando isso, irmão? Porque ele foi alguém que percebeu o quão difícil era ser salvo e o quão difícil era batalhar para permanecer na presença do Senhor, para ficar diante de Deus, porque todos os dias nós temos e sofremos circunstâncias que às vezes querem nos levar para longe do Senhor, querem roubar de nós o nosso ânimo, o nosso estímulo, a nossa vontade de estar na presença de Deus. Na verdade, vou dizer para você, tem muitas coisas que se a gente não bater o pé, a gente esmorece, e ao esmorecer a gente vai dando lugar para a ociosidade, e uma vez que a ociosidade toma conta de nós, nós paramos de exercer a fé, e quando nós paramos de exercer a fé, a palavra não é tirada da nossa mente, mas a fé é roubada do nosso coração. Consequentemente, não tenho ânimo, não tenho disposição, não consigo discernir entre a palavra de Deus e outras coisas, e às vezes o não discernir a gente demonstra quando a gente escolhe outras coisas em primazia a palavra de Deus. Escolhemos outras coisas, deixamos as coisas de Deus para outros planos. Então ele está falando para nós aqui, escuta aqui uma coisa: o que te mantém de pé é a fé na palavra. O inimigo, vosso inimigo, está ao vosso derredor, está bramando, está doido para te tragar. E não pense você que ele quer tragar você de uma vez, não. Não pense que ele vai chegar, não. Quando acontecer isso, é que ele já veio lá de lá, vem de longe, armando tudo, vem de longe, preparando tudo, vem de longe, armando o lacinho, vem de longe. Ele foi agindo na tua vida, você nem percebeu, porque você não discerniu, e não discernir, então você se deixou enredar, e deixando se enredar, você foi aos poucos cedendo lugar a outras coisas. A palavra foi jogada no teu coração para ocupar o centro, mas houve espinhos que nasceram e sufocaram a palavra. A palavra foi jogada no teu coração e ela assim foi bonita, foi rapidamente assim, ela cresceu com uma força tão grande, mas ela não tinha raiz. De repente o sol saiu, aqueceu e bluf, morreu. A outra foi lançada, não pegou o centro do coração, ficou fora do coração, outras coisas eram mais importantes, estavam no centro, a palavra foi deixada de lado, e consequentemente, ao ser deixada de lado, então, gradativamente, o inimigo veio comendo e comeu. Mas louvado seja Deus, que aqueles que batalham pela fé, para permanecer diante do Senhor, para ficar diante do Senhor, eles sabem escolher como Maria fez, eles escolhem a boa parte. Amém? Eles escolhem a boa parte, eles batalham pela fé. Eles batalham pela fé, irmão. Então, querido, não deixe que a palavra de Deus seja roubada do teu coração, porque existe um ladrão querendo roubar. Ela é uma pérola de grande valor, de imenso valor. Não permita, não deixe, está em você, na sua iniciativa, na sua disposição para com as coisas do Senhor. Ame a Deus, irmão. Ame ao Senhor. Coloque-o em primeiro lugar na tua vida. Deixa Ele tomar conta de todas as coisas e você vai ver, amado irmão. Não estou aqui querendo convencer você que a sua vida vai ser melhor que a coisa, não. Mas você amando o Senhor e pondo em primeiro lugar na tua vida, irmão, você não vai deixar que roubem a salvação que foi Ele que deu para você.
Foi Ele que providenciou para você, foi Ele que trouxe para você, foi Ele que te escolheu para dá-la a ti. Amém, irmão? Glória a Deus. Oh, querido, você pode, eu posso, qualquer pessoa pode escolher os seus próprios caminhos, pode escolher à vontade, fica à vontade. Mas é um caminho mais excelente, que o próprio Judas está falando aí, que é um caminho mais excelente. O caminho mais excelente. É um caminho mais excelente. Amém? E Ele quer que você fique no caminho mais excelente. Ele quer que você desfrute desse caminho mais excelente. Glória a Deus. Não postergue as coisas, não. Abrace a causa da forma como Jesus te abraçou. Glória a Deus. Fala para o teu irmão assim: não deixe que ninguém roube a tua fé. Não permita. Não permita. Não permita. Pare de colocar outras coisas à frente do Senhor. Para com isso. Para com isso. Para. Você é a igreja. E o teu cabeça é Jesus Cristo. Ok? Teu cabeça é Jesus Cristo.